Boa noite, pessoal. Estamos mais uma noite aqui no nosso bate-papo, hoje, terça-feira, com a nossa querida amiga nutricionista, mestre em Ciências da Nutrição pela Unifesp, especialista em nutrição em cardiologia pelo INCOR da USP, também pós-graduada em gerontologia pelo HC da USP, especialista no lidar com idosos e outras pessoas vulneráveis de grupo de risco, a nossa amiga nutricionista, a doutora Camila Lichan. Boa noite a todos e vamos começar. Márcia, sempre é um prazer. Boa noite, Camila. Obrigada, é um prazer e obrigada pelo convite, viu? E vamos ver se a gente bate um papo aqui para esclarecer dúvidas, discutir um pouco o tema sobre acessibilidade da alimentação em tempos de quarentena. Exatamente. É muito bom, Camila, agora nesse momento realmente de pandemia, você poder falar do aspecto que é tão importante da nutrição, né? No controle das doenças e na preservação da saúde. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre isso. Tem a palavra, Camila. É toda sua. Então, o que a gente vê nesses tempos de pandemia, na verdade? Que a dinâmica alimentar foi bastante alterada. Então, desde compras no mercado, na feira, a idas às lanchonetes ou restaurantes, então tudo foi muito modificado. Então, a gente hoje vive numa outra realidade e que afeta um pouco da parte de alimentação. Eu tive muitas dúvidas no começo da pandemia, que foi lá para março, comecinho de abril, em relação a esse novo momento, né? Porque nós trouxemos para dentro de casa o trabalho, a tarefa dos filhos, o aspecto de dinâmica da casa. Então, o que aconteceu? A gente não soube administrar muito bem, então estava tudo muito confuso. E fora que a atividade física, a gente... Tá tudo bem? Tá, agora voltou. Voltou, caiu, agora voltou. Fora que a atividade física, esse sinal caiu nesse momento. Então, tudo foi alterado. Então, no começo da pandemia, a gente falava muito que o aspecto do comer compulsivo, do medo, da angústia, de estar isolado, de uma nova realidade. Então, acabou que prejudicando nesse começo de pandemia. E aí foi feito até um estudo brasileiro de 7 mil trabalhadores que mostrava que 40% das pessoas estavam comendo pior por falta de regularidade, por falta de organização e planejamento, e 70% deixavam de fazer exercício físico. Então, no começo da pandemia, a qualidade estava muito alterada. E se passou, né? O isolamento foi se estendendo, nós estamos em junho, julho, e se verificou que hoje é um momento para a gente se preocupar com a alimentação, que a gente tem que ter esse novo ambiente para melhorar habilidades, para se adaptar. Então, a dica que eu dou, na verdade, é manter uma organização. Isso é o principal, planejamento. Então, nesse momento que a gente sabe que precisa ficar em casa, que precisa cuidar da imunidade, que é o que eu vou falar, né, dos mitos da imunidade, dos alimentos. Então, a gente precisa primeiro organizar. Então, saber que antes saía para trabalhar um horário, hoje, em casa, quem está em casa e pode ficar, tem que ter uma nova rotina de acordar, de tomar café da manhã, de ter uma regularidade de almoçar entre meio-dia até no máximo 1h30, de quem tiver o hábito de tomar o lanche e jantar à noite. Então, isso é importante, é manter a regularidade como se estivesse fora, mas adaptado a uma nova realidade. E com a cabeça assim, a gente funciona melhor, o nosso organismo funciona melhor. Depois, em relação ao dos horários das refeições. Então, como que a gente adquire esses alimentos? Hoje, falando seja morando em família ou só o idoso,
a gente precisa ter acesso. Então, uma lista de compras é importante. Para quê? Para a gente definir o que a gente precisa em 10, 15 dias, tentar comprar alimentos que têm uma durabilidade maior, né? Então, frutas que não estrague tão rápido. Então, por exemplo, a banana um pouco mais não tão madura, uma maçã, uma pera, no caso das frutas. As verduras ou legumes, o repolho, a selga. Então, comprar coisas que têm uma durabilidade maior. E as outras coisas, arroz, feijão, que é de acesso normal, planejar numa lista é uma frequência de ir ao mercado a cada 10, 15 dias. Não é para se fazer um estoque, porque a gente sabe que não precisa, está tudo aberto. Sim. Principalmente o idoso ou uma pessoa vulnerável ir ao mercado de manhã ou horários que tenham menor movimento, mantendo o distanciamento, a lavagem das mãos. E planejar para ir comprar o que realmente precisa durante esse período de pandemia. Ah, mas e no caso dos idosos, né? Então, quem mora sozinho? Então, é importante Exatamente. esse planejamento, que é o que a gente fala muito, né? Se o idoso tem uma família de apoio, é importante esse apoio da família para comprar para esse idoso, manter a casa em estoque. Caso não tenha acesso, o idoso vai precisar sair para comprar, ajudar esse familiar, né, esse pai ou essa mãe que está em casa sozinho, para planejar a lista de compra, verificar o que precisa ser feito num prazo de 10, que não te falei, no máximo 15 dias, para poder ele ir com segurança e orientar essas medidas de segurança. Isso é muito importante. Porque senão ele vai fazer grandes estoques, vai ter desperdício, vai estragar e não vai comer adequadamente, porque a gente sabe que o idoso já fisiologicamente não tem tanta vontade de comer, com isolamento social fica mais vulnerável, né, para perda de apetite, tomar café com leite e pão na hora do jantar. Ou o Então, contrário, né? Ou o contrário, ou ele fica com dificuldade de comer, não quer comer, ou fica compulsivo, né? De comer, e compulsivo, principalmente. exatamente. Então, para esse idoso, precisa de uma rede de apoio, ou fazer por ele, ou ajudá-lo a fazer. E isso é importante. E quem tem uma família, realmente é lidar com responsabilidade. Cada um vai fazer uma coisa. Então, você cuida da limpeza das verduras e frutas, o outro cuida da parte de fazer a lista de compras, o outro para o pré-preparo. Então, precisa delegar, né, cada um dividir nesse momento para ficar mais fácil o acesso a essa alimentação mais saudável, né? Então, a gente falou em rotina, nós falamos do acesso à alimentação. E esse Sim. alimento, como é que ele chega para a gente? Seja por delivery, então hoje tem mercados que você pede e aí venha para sua casa. Tem mercados hoje que você faz a lista pelo celular ou por telefone e depois vai buscar, é uma medida, ou precisa ir mesmo. Independente disso, um outro cuidado importante é na higienização, né? Todas as embalagens, seja enlatado, seja plástico, precisa passar, lavar com água, sabão ou detergente, ou até mesmo álcool a 70. E para quê? Para poder justamente a gente poder fazer uso dentro de casa. Isso é uma medida para o Covid. Os estudos mostram internacionais e a Organização Mundial da Saúde que hoje a alimentação ela não transmite a doença, o Covid, não transmite. Sim. Mas que nós precisamos rever hábitos antes da pandemia, que é hábitos de higiene. Então, como lavar, preparar os alimentos. Então, isso vai ser muito mais enfatizado agora na pandemia. Então, das embalagens que eu te falei, sempre fazer essa higienização com álcool a 70 ou lavar com água e sabão. Verduras, legumes, vai ser usado lavar folha a folha e deixar numa solução de sanitizante, que é 1 litro de água para uma colher de sopa de água sanitária. Ô, Camila,
isso que você está comentando, até desde como comprar, quem são os atores para comprar, né? Que aí os parentes, até de repente um amigo, vizinho, e a forma de Exato. higienizar, isso o José Roberto aqui, ele pergunta sobre o planejamento alimentar, pensando na alimentação saudável e o controle do peso. E começa nisso que você está falando, né? Exato. Exatamente. Nesse plano, porque é aquilo, no começo a gente estava totalmente, não sabia por onde começar. Mas nós vimos Sim, que a realidade é essa e que temos que encarar. Então, começa pela regularidade dos horários. Então, vou sim, trabalhar em casa, tem horário para acordar, horário para almoçar, para fazer as refeições, horário para dormir, que um dos grandes pilares para a imunidade e para a saúde é esse, é o exercício, o sono, o controle do estresse e a alimentação. Aí uma lista de compras que eu falei, né, essa rede de sim, apoio, sim. planejar o que vai trazer para dentro de casa. O que ele falou que é muito importante, dispensa em casa. Se tiver coisas que eu gosto, né? Guloseima, chocolate, refrigerante, sucos em pó, a gente vai numa compulsão, num medo, numa Isso. ansiedade, ter acesso. Então, isso é o mais importante. Esse acesso Como, fácil. como driblar isso, Camila? Porque assim, a gente vai à compulsão, a gente vai direto pelos carboidratos, os açúcares fácil, as bebidas. Como driblar mesmo com os alimentos? Que alimentos podem enganar um pouco mais essa questão dessa compulsão? Como Isso, ótima, o Zé é uma, perguntou isso. isso é uma ótima pergunta. Então, assim, a dispensa não pode estar cheia, é para 10 a 15 dias. Sim, Essas coisas que a gente mais gosta, não é que estão proibidos, mas a gente tem que reduzir, porque o acesso. A terceira coisa, eu gosto muito, estou dando exemplo de um chocolate. Então, vai comprar uma barra para durar um mês inteiro. Porque você já vai saber que aquilo vai estar ali e acabou, acabou. Só o mês que vem para comprar. Um exemplo. E no aspecto que eu vou falar para driblar a compulsão, hum, é a questão de você fazer as refeições de forma adequada. Se você pula a refeição, deixa de almoçar, deixa de jantar, você vai começar a beliscar mais, né? Você vai começar a comer muito numa refeição e é sempre isso: pão, bolacha, guloseima, salgadinho, em frente à televisão. Então, agora que nós já estamos num patamar mais adiante, então precisa, sim, ter outras formas de melhorar essa ansiedade de por estar em casa ou viver isso. Então, são os exercícios físicos. Então, quando se fala muito em meditar, em yoga e terapia, essas coisas, realmente são formas de ler um livro, procurar hobbies, né? Animal de estimação em casa, para quê? Para não ter a comida, né? Abrir a geladeira como fonte de escape. primeiro apoio. Então, assim, a ansiedade não pode ser gerada a compulsão. Então, assim, as frutas, as verduras, ter acesso àquilo, né? Então, na verdade, é fazer uma refeição planejada entre café da manhã, almoço, um lanche da tarde, sentar e fazer a refeição. Não é beliscar, pegar um pacote de pipoca e ir para frente da televisão, entendeu? É planejar. Então, às 3, 4 horas eu vou sentar para tomar café, eu sento e faço meu café da tarde. Próximo é o jantar, não deixar muito tarde. As pessoas estavam com mania de dormir muito tarde, né? Assistindo a filmes, ficando em casa. Então, É isso isso mesmo. faz acordar mais tarde. Então, bagunça todo o círculo, né? O nosso organismo. Então, isso gera compulsão. Então, se a gente fizer as 3 a 4 refeições por dia, respeitar a fome e saciedade, né? Eu tô com fome ou eu tô com ansiedade, né? Então, assim, eu tô comendo por compulsão ou é porque eu tô com fome mesmo? Fazer as refeições em casa, sentado com a família, isso é um outro fator. E ter acesso a isso. Nas refeições, sempre ter a salada, os legumes, né? Ter uma proteína, uma carne, um frango, né? Se tem um costume que é muito saudável do arroz com feijão, tentar fazer essa refeição. Não, e o que as pessoas fazem é isso, tira a refeição, pulam refeição, isso gera compulsão, né? Então, tirar pão ou não tirar não é isso que vai fazer aumentar de peso.
mas é todo o componente, são as 24 horas, né? Eu falo para os pacientes que você não é que você fez um belisco à tarde que compromete uma alimentação inteira, mas é o seu comportamento ao longo do dia, né? Se eu jantei às 10 horas da noite, eu não vou ter fome de manhã. Essa fome vai Sim. aparecer 3, 4 horas da tarde. Então, bagunça tudo. Então, por isso que a primeira regra é regularidade nas refeições. E sentar, estou acostumada a comer pão, eu vou comer. Preciso comer 2, 3, porque eu estou ansioso? Não. Eu vou comer uma fatia, seja o que for, com suco, com uma fruta, com leite, se estiver acostumado. Então, é resgatar isso, né? E essa quarentena é que eu vejo um lado bom disso. De hoje a gente tem mais tempo, né? Tempo administrado para planejar, para sentar em família, né? O Para pensar cozinhar, o ato nisso. de cozinhar, Ah, é né? outra coisa. Cozinhar os alimentos hoje, né? Hoje se falta fermento, farinha, porque as pessoas estão indo para só fazer É, pão, né? Então, esse ato é outra coisa, a questão dele, que também pode se estender, que é, pelo você cozinhando, você colocando a mão na massa, você vai ver que você coloca muito menos conservante, corante, você controla o sal, o óleo, você come melhor, você sabe de onde está comendo. Isso que é importante. Você faz as suas refeições com mais tranquilidade. A gente tenta fazer isso, e agora é o momento, né? Que a gente são está dois, mais recluso. são dois resgates, vamos dizer assim, se a gente pode falar nesse período da pandemia, que é uma questão, o cozinhar para sua família, o cozinhar para quem você ama, e a questão de plantas, né? De você voltar para o jardim para a planta, que aí a gente remete para a questão das Exato, hortas, né? Os exato. temperos frescos, aquele tempero de vó, né? Aquela Que a comida gente caseira, lembra, né? a comida caseira. A gente está vendo que dá mais trabalho, e dá mesmo. Comer Sim, certo dá trabalho, mas a gente precisava disso antes, né? De pelo menos uma refeição feita em família, né? E sim, agora não, a gente tem a oportunidade de fazer todas as refeições, e isso gera um benefício para a saúde imenso. Então, o idoso que está isolado, isso é importante. Então, assim, fazer um sim. agrado, fazer um bolo caseiro, colocar amor, colocar carinho, o neto ir lá e ofertar esse, né, com todos os cuidados. Para as crianças também, levá-las até a cozinha para preparar receitas. Né? Hoje a gente não tem mais livro de receita, né? É tudo na internet, a gente pega na internet. Então, assim, cadê aquele resgate? Que é o que você falou mesmo. E assim, é trabalhoso, mas é aí que a gente vê. E hoje, assim, o YouTube tá cheio de lives de receita, de como cozinhar. Então, até agora é a hora de cozinhar mesmo, de ver o quanto é importante para a nossa saúde. As doenças crônicas, o Sim. excesso de peso, ele vem por isso, pela falta de atenção à alimentação. Fazer junto. Que é outro fator, sentar, atenção plena, conversar em família. Isso faz bem para idoso se estiver em casa ou com a esposa, para a família inteira, né? Sentar, preparar, ver o quanto de esforço a gente está vendo, como que a comida vem, né? Desde lá É, da horta, como que ela foi processada, né? Então, olha sim. quanto que a gente até chegar à nossa mesa. Então, a gente está tentando valorizar isso. E você falou do aspecto dos chás, das ervas. É hora de plantar mesmo, de ter uma horta. O idoso é importante sair assim em casa, no quintal, para tomar sol, né? O sol rico em vitamina Isso. D, não só o idoso, mas todos que a gente vê, né, no lar de idosos, o quanto de falta de vitamina D, que é esse sol, seja de manhã ou à tarde. O aspecto do chás. Então, às vezes a gente fala assim: é importante o idoso tomar 1 litro a 1,5 litro de água. Mas como? Se esse idoso mora sozinho, a gente tem que nós orientar: olha, pai, mãe, você precisa pôr colocar uma jarra de água na cozinha e dali você vai tomar 1 litro ao longo do dia. Precisa direcionar e orientar, né? Chás é uma outra opção, né? Nesse frio, as dicas que eu dou é isso. Não Sim, quer sim. água? Pode ser chá. Então pode ser o chá que você faz da sua horta, que é muito maravilhosa.
pode ser aqueles chás de sachê, marca boa, né, interessante para fazer, pode ser aquelas ervas mais secas, de boa qualidade, tudo registrado, que você compra no mercado ou casa de produto natural, e fazer para tomar ao longo do dia. Para quê? Para justamente camomila, erva doce, cidreira, para poder se hidratar, que esse é outro aspecto para a nossa imunidade, a hidratação. E no idoso tá menor, né? Tá menor. Ô, Camila, a Lúcia até pergunta, assim, ela está comentando que a gente, essas questões são mais simples para quem está em casa em pandemia, mas nós, né, até nós que ocorre o dia a dia, como proceder, como planejar, organizar, ter os horários, se a gente está no enfrentamento, está no trabalho dia a dia, está na rua, como se policiar, né? E assim como driblar também a ansiedade, que também pode ocorrer com a gente, mas como controlar também essa alimentação para que ela seja saudável, boa para controlar o peso, também para ter uma vida saudável, aumentar a imunidade, dentre todos esses fatores também. Então, Nós, na verdade, a gente que está fora, né, que está trabalhando, que tem que trabalhar, né, não tem muito o que correr. Um paciente me relatou um importante aspecto. Ele falou: Camila, eu comecei nesse isolamento, só para dar um exemplo, né? Eu comecei a fazer comida em casa, adorei, estou jantando, fazendo a minha própria refeição. Voltei a trabalhar, eu não aguento mais, eu volto esgotado, que é justamente isso. A gente hoje volta esgotado de medo de pegar, né, o vírus, o tempo inteiro em vigilância, então a gente já chega em casa já sugado. E aí, como é que prepara uma refeição de qualidade? Na verdade, é o que acontecia antes da pandemia, que é a questão do planejamento no final de semana. Né? A gente precisa, no caso, falando de planejamento, se planejar no final de semana. Camila, não tenho tempo, eu tô fora, não consigo. Né? E aí foram um boom de marmitas fitness, marmitas, né, que vendiam. Hoje a gente está receoso por conta disso, mas assim, isso, vou continuar fazendo as minhas refeições em casa. Então precisa ter um planejamento de final de semana para preparar. Ou você leva a sua comida, né, de forma adequada, então prepara no congelamento. Então hoje a gente tem técnicas maravilhosas, fáceis, mas precisa dispor realmente do final de semana para isso. Isso é importante, né? Então eu vou lavar um alface para a semana. Então eu vou lavar, higienizar, deixar bem sequinho para o pote para a semana. Ah, eu quero consumir, por exemplo, carnes, que é o que eu sempre falo para quem mora sozinho ou para quem não tem tempo. Comprar, se for bife ou filé, porções para congelar, né? Mais individuais para a semana. Porque quando você chega do trabalho, você vai precisar planejar o que eu vou comer hoje. Então, realmente, o que eu sempre falo de dica é ter esse quadro, né, que você tem descrito. Ah, hoje eu vou comer uma carne, amanhã um frango, amanhã um peixe, para poder ter essa visão, né? E aí, o preparo. E nada mais, nada menos que a gente gasta 2 horas só cozinhando isso. Então, na semana, se não der, a gente tem opção do jantar substituir por sopas, né? Então, por exemplo, você vai preparar sopa com legumes que você tem em casa, né? Cenoura, chuchu, abobrinha, um tubérculo, um tipo de carne, um frango. Esse alimento ele pode ser deixado, seja para sopa ou comida, no máximo até 72 horas na geladeira, né? Então, 3 dias. Se você tiver um arroz, por exemplo, para 3 dias, é o máximo que pode ficar. Então, o ideal seria cozinhar todo dia? Sim. Uma coisa é o ideal, né? Outra coisa é o que você vai conseguir fazer. Mas você pode, assim, deixar, por exemplo, o arroz, o feijão congelado, sem temperar. Então, cozinhar o feijão no final de semana, sem tempero, só com uma folhinha de louro lá. Cozinha, porciona em porções pequenas. E aí, na semana, você vai tirando e vai temperando. É uma coisa a menos para fazer na semana. Uma salada, que nem eu falei, deixar para a semana já higienizada. Então a gente tem que ter esses desafios. Aí no trabalho, realmente, consigo comer no trabalho, eu vou, de preferência, ainda mais agora, né, da acessibilidade, é levar para poder comer no trabalho. Olha, então eu programei à tarde, eu tenho que comer alguma coisa, então eu vou levar no trabalho
para poder ter aquele horário para comer. Então, uma fruta, uma salada de fruta, eu tenho o hábito de comer um pão, alguma coisa assim, eu vou levar um iogurte, vou levar para o meu trabalho para poder fazer uso naquele horário. Mas planejamento é a ordem. Não tem como fugir disso, não tem, né, como a gente poder sair disso. E a compulsão... Pode falar. Não, pode concluir. Não, e a compulsão é isso, são estratégias que a gente tem que ver qual é a causa disso tudo, né? São os meus horários, é minha ansiedade, procurar lazer mesmo, cada vez assim, o que eu posso fazer para melhorar essa parte, porque a gente vai ter altos e baixos na pandemia, não tem jeito. Nem fala, viu? Ó, a Lúcia, Maria Lúcia, boa noite, Maria Lúcia. Ela pergunta como lidar com as crianças nessa pandemia, né? Que elas estão sem exercício, não estão podendo queimar, correr lá fora junto com as outras crianças, e criança é muito difícil da gente, né, manter a máscara nelas, e as brincadeiras também que ajudam a queimar estão mais restritivas, e as crianças são, adoram as guloseimas, né? Estão mais na frente da televisão, no videogame. Como policiar, como brincar com as comidas, tornar atrativo essas crianças que agora estão dia a dia em casa, né? Na frente do computador, na televisão, ou assistindo as aulas online na televisão, né? Pelo notebook, ali no dia a dia, né? É estressante, uma ótima pergunta, porque assim, é estressante para a gente que é adulto, que sabe lidar, e a gente está vendo que a gente não sabe lidar muito bem, né? Imagine para uma criança. O que é muito importante falar é a questão de assim, ai, tadinho, né? Mas tudo bem, porque está na pandemia, e permitir tudo, permitir acesso ilimitado à televisão, e no meu caso, permitiu acesso a guloseimas. Ai, tadinho, mas ele está em casa, está estressado. Então a gente liga, mais uma vez, o alimento a essas desordens emocionais, né? Quando eu estou ansioso, eu como. Quando eu estou triste, eu como. Quando eu estou feliz. Então, primeira coisa, a gente está vivendo uma situação, a criança precisa saber. Ela fica mais ansiosa, fica. A gente precisa ter vários manejos em relação a isso. Né? Hoje também é a mesma coisa, tem jogos na internet. Então, assim, a nossa criatividade vai longe. Então, no caso, assim, de procurar coisas para fazer em casa, hoje a gente tem, eu até oriento, né, para fazer, para se movimentar um pouco em casa, quintal, pular corda. Então, tem algumas coisas que a gente pode fazer em relação a isso. Em relação à alimentação, mais uma vez, é um momento que ela vai fazer as refeições em casa com a família, então isso é um ponto muito positivo. Hoje os estudos mostram que as crianças que se sentam à mesa, nem que seja por uma refeição, elas têm uma redução lá na frente de risco para uma obesidade, porque ela começa a ver os pais comendo de forma adequada, interage na forma de comer, então isso estimula elas a cada vez mais comerem. Outro aspecto é em relação a ir para a cozinha, então aquilo que eu falei no começo, né, dar responsabilidade para essas crianças, né, então olha, você vai, dependendo da idade também, de forma segura, então criança que tem 5, 6 anos, ela pode com supervisão lavar, né, ou até mesmo fazer uma receita junto com o adulto, mas isso estimula ela o quê? A conhecer mais os alimentos, né? Seja uma fruta diferente, vamos preparar juntos uma salada de fruta, vamos preparar juntos uma receita do bolo da vovó, ela vai ficar muito feliz, né? Ah, eu tô fazendo legumes, olha só, cenoura, né? Como é que a gente pode fazer? Você prefere ralado? Então dá esse poder para ela, mas sempre na supervisão. Então, aliar esses bons hábitos que a gente tem que ter, isso é importante para as crianças, né? De ir para a cozinha fazer receitas, ir para a cozinha ajudar no preparo, ela se sentir responsável, isso é muito importante. Eu brinco que desde os 3 anos de idade, meus filhos já iam para a cozinha fazer bolo, né? Então, eles têm essa capacidade, a gente acha que não tem, mas eles têm essa capacidade de sentar à mesa, discutir, relaxar, falar do emocional, como estou me sentindo, e dali nessa reunião familiar você observa se ele está comendo direitinho, se ele está mastigando, se ele está comendo e devorando, e aí você vai observando, será que ele está ansioso, não está? Né? Então é por isso que na mesa, que se perdeu muito também, e que a gente está resgatando,
é o Essa é momento da gente observar interessante. tudo isso, né? Mas assim, e aquilo, crianças, o que eu fiz com os meus, né? Crianças, ó, o que que você mais gosta de comer? Cada um vai falar um que eu vou comprar no mercado e vai durar um mês. Aí a próxima vocês vão. E aí dá essa criatividade. Ah, então eu vou escolher uma coisa assim, um guloseima, uma coisa que gosta muito. E aí vai comprar, vai comer, o próximo mês você escolhe uma coisa. E Mas o importante. Hã? é muito brincar, né? Eu lembro que meus filhos, é, eu tenho dois meninos, né? Alguns já conhecem. Um seguiu a linha meio vegana e o outro não. Mas eram difíceis, eles tinham dificuldade, o que não era a linha vegana, de comer verdura e legume quando pequeno. Então eu brincava com a comida, eu sempre fui de separar até talos e folhas que normalmente a gente não utiliza e Exato. brincar com eles de assim, a gente fazia desde temporá, que é uma comida oriental, que tem todo, né, o pessoal olha e assim olha Maravilhoso. com todo o requinte e dá para fazer com os talos e folhas, até torta. Ele faz a massa, eu fazia o recheio, a gente fazia junto, E era colocava gostoso, nos né? Você estava na pãozinhos, era cozinha, né? gostoso. Estava E na tá cozinha e fazendo. comendo o que é melhor das verduras e do Exato, legume, que a gente exato, normalmente exato. joga fora. Que é o aproveitamento, exatamente que é isso, do desperdício, né? O que que eu vou aproveitar? Então, para as crianças, esse momento é só o que a grande reflexão que fica é isso: é não usar o alimento como um refúgio dessa pandemia. Assim, então tem que ter limite, né? Mas você pode fazer essas brincadeiras mesmo. Então, levar para a cozinha, olha, vamos planejar. Hoje, quarta-feira, é dia de planejar o que que nós vamos comer no final de semana. Então, cada um vai escolher por exemplo, numa sexta-noite, por exemplo, estou dando um exemplo assim, vai ser pizza, por exemplo. Então, o que eu brinco é assim, você não precisa comer a pizza inteira, que é o que a Lúcia até perguntou da compulsão. Então, escolher Uhum. uma pizza. Eu comi o pedaço lá de pizza, o restante eu vou deixar para outro dia? Não. Eu vou congelar no alumínio para um outro dia. Então, não necessariamente eu preciso comer tudo. Então, são essas formas, né? Essa semana eu comi pizza, eu vou deixar agora só para o mês que vem para comer. Esse é o planejamento, é o que vai Isso ajudar. é Então, bom. é lidar com isso. Isso é bom até você frisar, ô Camila, porque a gente fica com receio no que pode e no que pode congelar, né? Porque tanto para os que trabalham e precisam separar o alimento, preparar para a semana, e às vezes ou final de semana, ou tem um tempo maior, como para as famílias também, a questão, como a gente falou, alguns legumes, algumas verduras que a gente tem que dar preferência o que é da época, que é mais barato também, né? A Exato, questão exato, da econômica. época. Isso. Exatamente. E aí, o que, que também dá para a gente congelar e deixar um tempo maior para não se perder, como a pizza que você está falando, Por exemplo, a né? pizza, que nem eu falando, não é pra. Eu como pizza uma vez por semana. Aí você come hoje e come amanhã. Não, você está comendo 2 vezes na semana. Duas vezes Então, na essas semana. situações, assim, então você pediu. E outra coisa, é aquilo que eu sempre brinco: quanto mais você tem, mais você come. Então, se você tem duas porções de pizza, você vai comer as duas. Então, dá uma pizza inteira para uma família, então você vai comer, cada um vai comer o que sobrar, você vai guardar em alumínio para uma outra ocasião. Comida, por exemplo, fiz uma carne que eu gosto bastante, eu faço uma carne cozida. Em vez de fazer, por exemplo, 1 quilo que está acostumado, fazer 2, 3 quilos. Para quê? Para comer na semana inteira? Não. Você deixa uma parte congelado em porções, né? Para quê? Para uma outra oportunidade você vir a comer. Entendeu? O arroz dá para fazer isso. Então eu fiz, tá fresquinho no dia. Demorou 3 dias na geladeira, você vai ver que vai demorar mais. Pega, congela em porções individuais para uma próxima refeição. E não tem mais aquela coisa, porque comida congelada é ruim. Isso quando a gente não fazia, né? Mas se a gente fizer com as técnicas certas, colocar em potes, né, fechadinhos, identificados, para poder facilitar, a gente tem que facilitar de forma saudável. Então, arroz dá para fazer isso, feijão dá para fazer isso. Os legumes, alguns, por exemplo, batata, mandioca, às vezes algumas perdem o aspecto, mas você pode, por exemplo, fazer uma sopa e congelar essa sopa. O que eu falo sempre é isso: uma carne cozida, um frango cozido, faça maior quantidade para congelar uma parte, porque você vai ter aquela refeição já preparada quando chegou em casa cansado, morto, aí tira, prepara uma salada e vai lá e come. Né? O ovo é uma acessibilidade incrível, barato,
rico em proteína. Então, por exemplo, eu falo assim, eu não tenho nada de carne, frango para comer, por exemplo, né? Quem come. Vai sim. lá, pega um ovo, faz um omelete, faz um ovo mexido, já substitui a carne ou frango, em vez de ir para um nuggets, ir para uma Aham, salsicha, ir para uma linguiça. Isso a gente nem tem que ter no freezer. Então, dá para você é ter isso uma mesmo. acessibilidade, né, em relação a isso. Então, são essas medidas. Então, assim, congelamento é isso. E outra coisa, você fez um frango, esse caldo do frango, pega, congela para fazer uma outra sopa, né, para servir como caldo saudável, em vez de usar aqueles industrializados, ultraprocessados, né? Até os que fazem o legume, né? Que a gente ferventa ou cozinha o legume, a gente pode Tem é, que usar, guardar, tá né? cheio de nutrientes, exatamente. Exatamente. Ô, Camila, é, e aí a gente falou sobre essa questão do cuidado e como aumentar essa imunidade nossa com os Ótimo. alimentos. Isso daí você deixou para agora, né? Essa questão. Porque se deixar, a gente vai falando, ó, imunidade. Exatamente. Imunidade. Então você vai vendo as perguntas aí e vai me interrompendo. Exatamente. Imunidade, o que aconteceu com a imunidade? Começou Covid, tem alimento X que vai melhorar o Covid, tem alimento Y e vender e divulgar na internet. E o que você Isso, está fazendo aqui hoje é justamente isso, é levar informação a quem precisa, né? Então, na isso mesmo. verdade, é justamente isso. Não existe nenhum alimento milagroso que melhore a Isso. imunidade. Não existe. É o Um equilíbrio. alimento, na verdade, é o que eu falei. Primeira coisa é o pilar da imunidade, que é o exercício, o sono, que está Uhum. muito perturbado nessa pandemia, o estresse e a ansiedade e o aspecto da alimentação. Na alimentação, o que eu falo? Não existe um único alimento, não é assim a vitamina C que vai melhorar a minha imunidade, mas é o conjunto deles Isso. inseridos nas refeições. Então eu faço café, almoço e jantar, e incluo alguns alimentos que são ótimos, que ajudam nossas defesas, mas não são eles sozinhos. Por exemplo, verduras e legumes são riquíssimos em vitaminas e minerais. Tem vitamina C, que é bom para a imunidade, a vitamina A da cenoura, da abóbora, também é importante para a imunidade. Então, no geral, as verduras e legumes da época, frescos, tem mais nutriente. Então, a safra hoje está para agrião, escarola, então vamos comprar esses. As frutas, quanto mais variedade, de 2 a 3 vezes ao dia, não adianta comer uma fruta e achar que está ótimo. Eu não comia antes fruta, agora eu vou começar a melhorar, ótimo. Mas todo dia, pelo menos 2 frutas, vai aumentar a imunidade, esse conjunto. Eu gosto muito de fazer sucos com vegetais, é uma dica que eu gosto bastante. Por exemplo, você pega frutas naturais ou polpas congeladas e mistura ou cenoura crua, ou beterraba, ou inhame, ou uma folha de couve. Bate tudo, não precisa adoçar, pronto. É um super fonte de É, nutrientes. As fibras também, por exemplo, aveia, linhaça, chia, gergelim, vai melhorar o intestino. E hoje a gente sabe que o intestino, 80% da imunidade está lá no intestino. Então, se é, você tiver o intestino funcionando bem e em equilíbrio, você vai funcionar bem. E aí a imunidade também, 80%. As compulsões também, outras questões. Tenho muita necessidade de comer doce, chocolate. Verificar o intestino. Intestino preso gera redução de produção de neurotransmissores, serotonina. Então você e- acaba ficando mais irritada, tem vontade, necessidade de comer doce. Então olha só como tá ligado, não tem nada a ver com o que você está comendo, mas está ligado ao seu intestino. Então exato. incluir nas frutas a linhaça, a chia, o gergelim, vai variando, não precisa ser sempre a mesma coisa. Isso é importante para a imunidade. A água, que é importante. Temos algumas coisas à base de mel, própolis, essas coisas também interessantes, gengibre, mas não é tudo que funciona para todo mundo, né? Não é, pode para mim tomar um monte de chá de gengibre e achar que melhorou a minha imunidade. É o conjunto de tudo isso Até dentro de uma refeição.
até a psicóloga, a amiga Ana, na última live, a gente comentou sobre essa questão da alimentação no lidar com a ansiedade, né? E se falou sobre os neurotransmissores com relação à serotonina, e aí entra a história do triptofano, né? Exatamente, Que é serotonina que transforma em triptofano, e aí, exatamente, os isso, alimentos. os alimentos. E do mesmo, em contrapartida, essa questão do intestino que você está me falando, as doenças que a gente fala muito hoje em moda, né? A intolerância ao glúten, a lactose, que acaba irritando todo o trato intestinal, diminuindo a absorção de todos os alimentos, Exatamente. mudando o nosso humor, a forma que o É. nosso corpo trabalha, o Exatamente, não. alimento. E aí a gente fala, mas eu tenho muita necessidade de comer doce. Então não é Sim, tomar um remédio para dor, não, é ver tudo essas. Por que isso leva? É o intestino, é a falta de fazer exercício de alimentação planejada e programada, é pular refeições. Então tem todo o aspecto. Então, dos aspectos da imunidade é o intestino. Então tá funcionando bem com fibras, eu estou incluindo nas minhas refeições verduras, legumes. Então, isso tudo, aliado à água, né? Isso vai ajudar fazendo o quê? Dias, semanas, meses. É isso que vai fazer. Essas escolhas vão aumentando a imunidade. Eu brinco que é que nem atleta. Não adianta uma alimentação pré-prova. Não vai mudar. É um trabalho de meses, de anos. E a mesma coisa com a imunidade. São escolhas que você faz. Eu escolho jantar, eu escolho fazer refeições mais saudáveis. Eu tenho dias que eu tenho vontade de comer, tenho, não tem problema nenhum. Mas não é a regra, né? É exceção. pode ser rotina Então, isso. isso vai ajudando a imunidade. Então, não existe um único alimento, mas é um conjunto para ajudar nessa imunidade. Isso que é o mais importante, ficar bem claro. Tem outros iogurtes com lactobacilos, que hoje está bem na moda, né? Probióticos, alguns iogurtes, leites fermentados, também de boa qualidade. Também vai ajudando nessa composição da nossa alimentação. E frutas também, que você falou, rica em triptofano, à noite para dormir, a Isso. banana, frutas assadas para reduzir a compulsão com a canela. Então a gente Hum, tem muitas estratégias aí, mas tem que ter um olhar. Essa é a reflexão que eu quero deixar, assim, nessa e, quarentena, sem- entendeu? e é um docinho sem precisar de açúcar, né? Porque é canelinha ou maçãzinha, maçã ou banana com canelinha, para que doce? Ó, Exatamente, não, exatamente. E assim, hoje tem alguns, dependendo da região que a gente tiver, ou do hábito alimentar, que nem banana da sim, terra, né? É muito típico do Nordeste, que minhas raízes são nordestinas, né? Então, você sim. trazer isso para pro café da manhã ou para um lugar que você esteja precisando muito de doce, o ovo, que também virou moda, né, no café da manhã. Então, não é Isso. todo dia comer ovo, mas de vez em quando pode, se você tem esse hábito. Então, é respeitar o seu hábito e ver o que a gente precisa melhorar. Então, é nessa quarentena que a gente precisa ter esse olhar. A Lúcia, Camila, ela fala que o filho dela, desde todo café da manhã, tá o suquinho lá de frutas e nunca mais ficou resfriado, nunca mais teve problema, né? E é isso que a gente falou, Exatamente, equilíbrio, né? exatamente, é o equilíbrio e aquilo que a gente sempre fala, sempre está variando, seja ingrediente, seja fruta, Sim, seja o suco, mas é isso que vai ajudar, é você ter em mente do estilo de vida que você quer levar. É difícil, é, dá trabalho. Nesse momento de pandemia também não se burlar, e agora tá na pandemia, que nem criança, a gente faz com a criança, a gente faz com a gente. Ah, é agora isso eu aí. vou liberar, que nem no aspecto dos pedidos fora, né? Ficar no final de semana, não quer É isso cozinhar, aí mesmo. pede pizza, pede lanche. Então tem que tomar cuidado no aspecto higiênico sanitário, no aspecto de guloseimas, de gordura, de muito gordura para você ingerir, porque a gente não está fazendo atividade física, né? Tem pessoas que vão, tem pessoas que, né, com máscara, mas tem gente que não tem acesso para fazer exercício fora de casa. E aí fica como? Só É, ganhando peso, né? você comentou, dá trabalho, mas dá resultados, né? A gente vê, eu atendendo tanto idosos como adultos, né, jovens, o quanto a nutrição reduz muito medicamento, muda totalmente a qualidade de vida deles, o prognóstico.
se sentem mais ativos, com mais dinamismo, Vitalidade. autonomia, vitalidade. A porta de entrada, que é a boca, que é esse alimento que leva até a boca, essa energia, né? Que o alimento é energia com qualidade, muda totalmente essa máquina que é o nosso corpo, né? Não, com Camila, certeza. né? E Camila, eu não conheço bem esse suco, mas o Fábio está mandando aqui um mangusto. Eu não sei se você conhece. Ele diz que é rico em vitamina C e diz que Qual que também é é? bom. Mangusto, eu não Não, conheço. também não, também não. Ele diz que é rico de vitamina C e o quanto isso também interfere e ajuda também nessa qualidade, na imunidade do nosso corpo, que é de um alimento. Né? E o grande questão também, que aí é por isso que a gente vem falar, que as pessoas ficam querendo fórmulas mágicas, né? Não para emagrecer, mas assim, até para imunidade. E aí, quando a gente fala que tá na alimentação do dia a dia, as pessoas se decepcionam muito. Então, por exemplo, teve uma época do goji berry, que era como se fosse uma uva passa. Mas é aquilo, aí se ganha dinheiro em cima, supervaloriza um alimento em que a uva passa, o damasco, a ameixa faz um papel também. Tem propriedades, claro, mas é aquilo. É que nem você falou quando você abriu a live, é acesso para todo mundo. Então hoje você tem condições, você não precisa comprar o alimento mais caro para ter uma boa alimentação. Não. O que a gente precisa é ter vontade para mudar, ter acesso e respeitar os nossos hábitos. Não precisa Exato. ter que comprar o iogurte mais caro, a fruta mais cara para poder ter nutrição. Então isso é acessível. É reaproveitamento de alimentos, quem tem essa linha, ou é utilizar o que você gosta de usar. Mas assim, tem para todos os gostos. Então, assim, tomar cuidado com essa super mídia, né? Que acaba supervalorizando alguns alimentos que não tem comprovação científica e a gente acaba consumindo. Então, realmente se faz com escolhas. E os resultados vão vindo. O que você acha dessa questão que muitos falam das vitaminas, né? O comprimido, né? Largar a Nossa. mão dos alimentos e tentar substituir por alimentos em pílula, né? Que as vitaminas nada mais é do que isso. Se esquece todo o processo que você falou, né? Desde o planejamento, a interação com a sua família, mas também todo o sistema digestivo que é muito importante também para isso. O que você Não, tem a excelente. Na comentar? verdade, quando começou a da pandemia, aí começaram esses alimentos milagrosos ou substâncias, e todo mundo, assim, correr para a farmácia para comprar aqueles polivitamínicos. Sim, Na verdade, aquilo, o nosso corpo é tão sábio que ele acaba selecionando primeiramente aquilo que ele precisa pelo alimento. Então, se eu estou precisando naquele momento de cálcio, ele vai selecionar o nosso corpo, seleção natural, vai utilizar mais cálcio naquele momento do alimento. E se esse alimento não for suficiente, aí ele vai pelo suplemento, no caso. Então, hoje, tomar suplemento sem indicação, prescrição, seja médica ou de nutricionista, dentro da faixa adequada, não vai trazer mais benefícios para o Covid, nem pensar, nem para outros tipos, isso já é científico. Na verdade, o suplemento, esses comprimidos, serve para complementar uma alimentação em déficit. Você vai ver no exame, nos sintomas, né, na queixa do paciente, ou seja, tem que ser médico, não adianta médico ou nutricionista, tem que ser uma avaliação para a gente ver em conjunto. Mas não adianta sair comprando esses polivitamínicos que pode fazer até mal. Né? A gente tem relatos de excesso de suplementação de forma indiscriminada que acaba. E aí, aquilo que você falou, deixa de comer achando que vai ter esse benefício. Então, não pode ser sem prescrição, tem que ser junto de uma alimentação, porque aí ele vai ter o seu papel. Não é comprar vitamina C em sachê, em saquinho, porque isso traz preocupação lá para outros problemas de saúde, né? Então tem que tomar exatamente. cuidado. É bem o que você falou. Suplemento é complementar, não substituir o alimento, né? Cobrir um déficit no Não, que você exatamente. tem. E é personalizado, né? Tem gente que precisa mais de Sim, alguns nutrientes, outros. Então não dá para sim, comprar aqueles de A
a zinco e ainda gasta dinheiro e acha que está protegido. Não, Muito. não é. Realmente é o dia a dia. Melhor do que comprar o frasco é comprar na feira, né? Com certeza, exatamente disso. E aí juntar, precisa, então vai ser sobre recomendação. Mas o que a gente precisa de tudo isso, que nem das doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, o excesso de peso, que é um dos problemas que estão ocorrendo nessa pandemia. Então, a gente é um fator de risco para o Covid. Então, a gente tem que hoje se preocupar com a alimentação, porque é um fator a mais de susceptibilidade para o Covid. Então, a gente precisa cuidar da alimentação, não ter exageros. Ah, uma coisa que eu não falei, que é da quantidade e qualidade. Então, não é só Sim. qualidade, é quantidade. Hoje eu estou menos ansiosa, eu vou comer um pouco menos. Amanhã eu estou um pouco mais ansiosa, eu vou comer mais. Não criar um estigma de que todo dia eu preciso da mesma quantidade de comida todos os dias. E nem criar esses paralelos, né? Ai, porque tô na pandemia que eu posso comer mais, entendeu? Porque a gente tem que pensar no pós-Covid, né? Que são as Isso. doenças decorrentes a isso, né? A falta de exercício, a uma alimentação inadequada. Então, eu acredito que essa pandemia vai nos trazer benefícios, que é um resgate à alimentação. Ô, Camila, a gente estava falando de alguns alimentos que são prejudiciais e o quanto na pandemia o pessoal está indo muito, fazendo muito pão, biscoitos em casa, o quanto que está acabando fermento e assim vai. E a dona Ana está perguntando, pô, farinha branca é prejudicial para a gente? Então, na verdade, assim, só pelo simples fato de fazer o pão em casa, eu adoro. Mesmo que seja, por exemplo, farinha branca ou integral, só pelo ato de ir fazer o pão caseiro, né, sovar, ter todo esse trabalho, você vai colocar muito menos ingredientes, né? Porque quando você compra um pão de forma, ele está cheio de processos para poder ter uma durabilidade maior. Então, tem alguns Sim, componentes aditivos, por isso que a gente chama de processados, ultraprocessados, porque eles precisam ser adicionados para ter uma durabilidade maior. Então, quando a gente faz um pão em casa ou um bolo, a durabilidade é menor. A farinha de trigo, o problema, se não tiver ninguém com problema de intestinal, problemas de saúde, de intolerância, como você falou, ela, de uma forma adequada, né, numa quantidade adequada, sem exageros, ficar comendo, substituindo refeições por lanches com pão, isso vai se tornar prejudicial. Mas a gente sabe que farinhas integrais são muito mais saudáveis, são ricas em fibras, né? Que nem o arroz, a farinha. Ele, quando é integral, ele mantém os nutrientes originais. Então, quando você torna ele branco, ele vai retirando toda a parte nutricional, de complexo B, de magnésio, de nutrientes importantes. Então, vai sendo retirados. E a gente fica com a parte do amido mesmo. Então, por isso que a gente sempre reforça. Em vez de eu fazer um pão, vou fazer agora um pão. Tá, começa a fazer pão, caseiro. Depois vai aprimorando a técnica, né? Então, vamos colocar um pouquinho de farinha integral, vamos ver como é que fica. A técnica muda, que nem no bolo. Não dá para todo bolo fazer integral, porque não vai ficar bom. Então, primeiro é ir para a cozinha. Aí a gente vai vamos aprimorando a descobrir. técnica para poder chegar ao saudável, entendeu? Porque uma coisa é o ideal que eu falo, outra coisa é o que a gente vai conseguir fazer. Então, da farinha branca é isso, é o exagero, é o excesso. É substituir refeições, é comer no café à tarde, à noite. Tentar mais a parte mais integral. Mas isso pode ser variável, porque senão a gente enjoa, né? Principalmente os idosos, as crianças, e acaba voltando para os hábitos antigos, né? E permear com todo esse alimento a questão da água, como a André está falando, comentou aqui. Precisa beber muita água também, né? Tanto para esse corpo trabalhar bem, como os nutrientes, como o intestino também funcionar da forma adequada, os órgãos, o rim, o cérebro, e assim vai. A água é que permeia, limpa e lava todo esse Exatamente. organismo, né? Não, exatamente. E aí tem as opções do chás também no dia Sim. quente. Hoje tem no lugar da janta sopa. Então são estratégias que a gente vai ajustando conforme o período, conforme o tempo. Mais alguma pergunta? Sim, Camila, a Maria, ela está perguntando também, minha filha não come nenhum tipo de carne, o que é preocupante isso? É a história do meu filho que foi por um tempo vegano.
é ruim, Hoje até a gente usa substitutos. outro termo, né? Porque, na verdade, muito assim, precisa se ver se é realmente um modismo, né? Tô tirando a carne, mas não incluindo os verduras e legumes. Porque Isso, vegetariano, que hoje a gente nem fala mais, mas assim, é porque você tem que comer muita verdura e muito legumes. E hoje em isso. dia, mesmo quando você retira a carne, você tem outros alimentos que substituem, mas tem que ser feito de forma adequada, acompanhada. Então, tem feijão, lentilha, grão de bico, tem outros alimentos que acabam substituindo. Então, não é preocupante. Mas o mais importante, me tornei vegetariano, vegano, seja o que for, as verduras e os legumes têm que ser a base, porque às vezes tem muito adolescente que fala que é vegetariano e não come vegetais, só tirou a carne. Então, isso não é saudável. Então, a base da alimentação aqui que a gente está vendo, e muito para a imunidade, é retomar esse acesso dos verduras, dos legumes, nesse tempo de frio, fazer sopas, fazer refogados. Mas o vegetariano hoje, ele consegue suprir sem problema nenhum a falta da carne, mas tem que ser feito de uma maneira bem harmoniosa e equilibrada, mas não tem problema nenhum. São estilos que a gente adota, né? São estilos. Camila, a gente está nos últimos minutos. Eu gostaria que você fizesse umas considerações finais, se tinha mais algumas outras coisas que você gostaria de complementar nesses últimos minutos que a gente tem. Eu quero agradecer, quero falar que é um momento que a gente está passando, para a gente ver, não tem jeito o lado positivo, que a gente pode, eu acredito nisso, no começo não podia, porque estava muito desorganizado, mas agora dá para a gente olhar com mais cuidado a alimentação, encontrar outras habilidades, aprimorar o que a gente tem, se a gente não sabe cozinhar, começar a cozinhar, se a gente já sabe aprimorar receitas, é divertido, vale a pena, e a gente vê os resultados assim, na saúde, na disposição, que nem você falou, né? É A gente vê procurar a rede de mesmo. apoio, um amigo, um vizinho de forma adequada para ajudar nesse acesso. Então a gente hoje tem que estar unidos para um bem comum. Então hoje a alimentação muito mais ainda importante do que a gente Isso. imaginava algum tempo atrás, muito mais por conta disso. E procurar fontes confiáveis de informações, né? Tomar cuidado com o que a gente compra, com o que a gente lê, com o que é vendido. Mas assim, é cuidar da saúde, isso é mais importante, né? Que o básico, a gente não precisa ir no mais complexo, mas no básico, o que a gente está fazendo no dia a dia. Um café da manhã, um almoço com a família, tendo um pouco de cada coisa no prato, um jantar, que hoje eu brinco que eu vou fazer uma tese de doutorado que 70% deixam de jantar, achando que é saudável, não precisa resgatar, né? Ou um jantar, ou uma sopa, ou fazer um lanche, mas precisa ter essa refeição para dormir bem, para funcionar bem e para não ter tanta compulsão que a gente está vendo por aí. E aí a gente Isso. está aqui. Foi bom. Eu queria agradecer, Camila, por essa fala, esse bate-papo nosso. E é bom a gente realçar o quanto o ato de se alimentar é importante em todos os aspectos, desde o que você falou, desde o planejamento, a interação, o convívio social, que é muito importantíssimo, Exato, né? O preparo em conjunto, a forma lúdica, até que desde a criança até o idoso, e o exato. resultado final, que é qualidade de vida, é saúde. O alimento é saúde. Saúde, Ele exato. é, o braço do tratamento e da vida de qualquer ser humano, né? Não Então, tem para onde escapar. não tem, o quanto que a nutrição é importante nisso. Ele não é menos do que qualquer outro tipo de ação que é feita no tratamento de qualquer um. Pelo contrário, ele é o ponto inicial e primordial para isso. Seja para Exatamente. aquele paciente cardíaco, para aquele paciente idoso, para aquele paciente que tem uma infecção. O quanto Exatamente. esse combustível do alimento é, é a maior energia e é o que traz saúde na maior amplitude. E não é da Nesse noite para o dia que você vai ter imunidade, né? Não é da noite para o dia. Exatamente. É É uma uma construção. Exatamente. É construção. isso. Que vale a Isso. pena. Isso que é Que importante. vale muito a pena. Então, eu queria agradecer
a você, Camila, a todos que estão nos assistindo. Falar que a live vai ficar gravada nos nossos Faces e Instagrams para o pessoal tirar dúvida e assistir novamente, reproduzir e perguntar. Agradecer muito, muito, muito a Camila. Obrigada. É muita coisa para falar, né? Mas assim, a gente Sim, tentou pincelar um pouquinho de cada coisa. Mas isso. O espero mais ter. importante. Não, sim, Obrigada. sem dúvida. Obrigada. Pincelado, agradeço. E falar que semana que vem a gente tem mais uma live, né? Aí vamos sair um pouquinho da saúde, mas entrar no direito do idoso e todos estão convidados. E boa noite, Camila, e boa noite a Obrigada, todos. viu? Fiquem Boa com noite para todo Deus. mundo. Obrigada. Tchau, Amém. tchau. Tchau. Tchau.